Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje um sol gostoso, né? Dá uma vontade de pegar uma piscina e ir para uma praia, né? Olha, hoje nossa aula é de história, tá? Em história, nós estudamos aqui na unidade 5 sobre os primeiros povos, né? Os primeiros contatos entre os diferentes povos que povoaram o nosso querido país Brasil. Então, nós estudamos sobre os indígenas, né? Sobre os grupos indígenas, estudamos sobre os europeus e também, por fim, nós estudamos sobre os africanos, né? E na correção de história, nós já começamos a corrigir sobre os africanos. Então, falta corrigir sobre as lutas e resistência deles, né? Aí tem o exercitando, que foi passado, e também a atividade de olho no que eu aprendi, né? Para saber o que vocês aprenderam, o que conseguiram absorver, né? De conhecimento nessas aulas. Então, como nós terminamos a nossa unidade 5 hoje, a Pro não vai entrar na unidade 6, tá? Nós vamos pegar o caderno de atividade, apostila preta e branca. Hoje vocês vou passar para vocês os exercícios, tá? Que fala da unidade 5, sobre os primeiros contatos entre os povos, dos indígenas, europeus e africanos. Então, a Pro vai estar lendo para vocês aqui. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão consultar a unidade 5 da apostila, tá? Hoje vai ser a apostila preta e branca. Eu quero saber como que vocês estão no conhecimento sobre esses assuntos, ok? Então vamos lá, ó, nós vamos começar em História, página 2 da apostila preta e branca, o caderno de atividades. Então vamos lá, unidade 5, os primeiros contatos entre os diferentes povos. Capítulo 1. Os indígenas brasileiros. 1. Ita gostou tanto de falar da cultura dos grupos indígenas que decidiu criar algumas atividades para ajudar seus amigos a se lembrarem do que conheceram. Na primeira atividade, era preciso associar alguns nomes ou informações de grupos indígenas ao seu tronco linguístico. Então, vamos lá, nós temos aqui tronco linguístico, lembra lá que os dois troncos linguísticos existentes no Brasil, né? O Macro-G e o Tupi. Nós estudamos isso aqui na página 5 da apostila. Então, temos aqui tronco linguístico, Macro-G e Tupi e grupos indígenas, a qual pertenciam. Ó, como que é? Estavam distribuídos ao longo do litoral, caçavam, pescavam e coletavam recursos da natureza, guaranis, praticavam a coivara, usavam os rios para locomoção e alimentação, viviam no interior do território, não praticavam agricultura e chavantes. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frases que está falando sobre o Macro-G e o Tupi. Vocês vão ter que identificar quais se referem aqui ao Macro-G e quais ao Tupi, tá? Então, assim, mas eu não lembro, Pro, eu tenho dúvida, olha aqui, página 5, página 6, tá? Vai procurando aqui. Então, aqui tá falando sobre o Macro-G e o Tupi. 2. Escolha um povo que faça parte do tronco linguístico Macro-G ou Tupi. Depois pesquise sobre ele e escreva os resultados no quadro a seguir. Então, um povo pode ser tanto do Macro-G quanto do Tupi, né? Aí vocês vão colocar o significado do nome desse povo, a localização de onde eles são, a organização social que eles pertencem e as atividades econômicas, ok? Então, pesquisa, ok? Facinho, tá? Muito facinho. Ó, aqui já tá falando aqui, na apostila, na página 5. Eu não lembro qual que é o personagem aqui, se é o... Eu não lembro o nome dos personagens, né? Se é o Ita, não sei. Ó, os Guaranis, os Tupiniquim e os Tupinambá são povos que pertencem ao tronco Tupi. Então, já tem exemplo aqui, tá?
É isso mesmo, era o Ita falando. Aí, na página 6, está falando, né, sobre o grupo Chavante, que faz parte do tronco linguístico Macro-G, né? Ok? Ó, Ita contou, além dos Chavantes, outros exemplos de povos que fazem parte do tronco linguístico Macro-G são os Bororô, Carajá e os Caiapó. Então já tem nomes aqui. Vocês vão pesquisar um deles, tanto sendo do grupo linguístico Tupi ou do Macro-G. 3. Em outra atividade, Ita apresentou uma imagem aos colegas e eles deveriam dizer a quais características compartilhadas entre os indígenas ela se relacionava. Observe a imagem e assinale com um X as frases que estão corretamente associadas a ela. Olha aqui nessa imagem. Mulheres Cuicuru cuidando do preparo de alimentos Mato Grosso em 2011. Recente, tá? Então, aqui tá falando as características compartilhadas entre os indígenas, né? Então, aqui vamos ver. A primeira afirmativa, a família é a base da organização social dos grupos indígenas. As atividades da comunidade são divididas entre homens e mulheres. Os homens são as lideranças políticas das comunidades indígenas. As mulheres são responsáveis pelo plantio nas roças, pela coleta de alguns alimentos, pela confecção de objetos cotidianos e pela criação dos filhos pequenos. E, por último, as mulheres participam dos conselhos da aldeia. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas. Quais delas se referem aos grupos indígenas? Faz um X, tá? 4. Para outra atividade, Ita organizou na lousa, com a ajuda da professora, algumas frases sobre a cultura dos grupos indígenas. Complete-as corretamente utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, nesse quadro nós temos natural, chefe, tradições, velhos, experientes, relação, oralidade e ensinamentos. E temos alternativas de A a D. Os povos indígenas usam o que eles usam? Para transmitir sua história e seus, né? B, na cultura indígena, os membros mais do grupo auxiliam na manutenção da cultura e das... De cada aldeia, quem de cada aldeia é escolhido entre os homens mais velhos e... quem é esse? Qual é o cargo dele, né? E na D, a cultura indígena possui uma forte com os elementos do mundo, como os animais, as árvores, os rios e o mar. É só completar, aí é bem facinho. 5. Ao final, Ita pediu aos colegas que escrevessem um pequeno texto sobre a cultura indígena contendo os seguintes elementos: a importância dos mitos e das lendas para as culturas indígenas, os elementos que compõem a cultura material e imaterial indígena. Você pode fazer essa pesquisa em vários sites, como pib.socioambiental.org, tá? Então, aqui... vocês vão estar pesquisando qual que é a importância dos mitos e das lendas para as culturas indígenas, né? E os elementos, o que fala a respeito dos elementos que compõem a cultura material e imaterial, ok? Vocês dão uma pesquisada, é coisa pequena, tá? É pouca coisa para estar pondo aqui, tá? Aí... vamos para 6, para terminar sobre os indígenas. A contação de histórias é uma forma de expressão artística indígena. Pesquise o nome de algumas lendas ou mitos indígenas e anote-os no espaço abaixo. Escolha uma dessas histórias e compartilhe-a com um colega por meio das redes sociais. Procure saber se ele gostou da história que você sugeriu. Então, aqui, vocês vão estar pesquisando uma lenda ou um mito indígena e anotando no espaço abaixo, ok? Aí depois, quando nós formos fazer a correção no Google Meet, eu quero que cada um fale um pouco sobre essa lenda, tá? Dá uma olhadinha, pesquisa um pouquinho pra gente saber. É igual uma lenda, igual se você estivesse contando a lenda do Saci Pererê, alguma coisa assim. Mas pesquisa uma indígena, ok?
Aí nós vamos testar os conhecimentos dos povos europeus. 1. Enquanto organizava suas anotações para apresentação em sala, Anita pensou em fazer um quadro com as informações mais importantes. Observe o quadro a seguir e escreva quais informações Anita precisava registrar em cada espaço. Europa no século XV. Onde as pessoas viviam? Quais as atividades que praticavam? Quais os grupos sociais? Então, aqui, ó, dos europeus. Europeu, começa aqui no capítulo 2, na página 14. Então, tem aqui. Na página 15 já tem um quadro com algumas das informações que vocês vão estar respondendo aqui. O modo de vida dos europeus começa na página 14, tá? 2. Anita aprendeu que na sociedade europeia do século XV, os grupos sociais não possuíam os mesmos direitos ou poderes políticos. Para organizar esses grupos, foi criado um modelo de representação dividido em espaços, cada um ocupado por um grupo social. Considerando a explicação acima, escreva dentro de cada espaço os nomes dos grupos sociais que caracterizavam a sociedade portuguesa desse século, de acordo com o poder político que possuíam. Então, vocês estão vendo que aqui tem uma pirâmide, né? Aí tá aqui. Essa é a representação de uma pirâmide social. Quanto mais próximo da ponta, mais poder o grupo tem. Então, na parte de baixo da pirâmide, é o povo mais simples. Aí no meio, e por último, quem que eram, né? Ó, os grupos sociais não possuíam os mesmos direitos ou poderes políticos, né? Aí vocês vão estar... Ó, aqui na página 14, né, no modo de vida dos europeus, está falando assim, que toda a população devia obediência às ordens do rei. Os religiosos também eram muito poderosos e influenciavam as decisões reais. Então, nós vemos aqui, quando a gente fala de rei, né, de rei, eles são que povos? Eles são, em classificando de... a classe baixa, média ou alta, né? O rei. Aí fala assim, ó, para ver nessa pirâmide. Aqui embaixo são os mais humildes. Entre os mais humildes e os que têm mais poder, está quem? Quem que também tinha? Quem que também fala que era poderoso aqui na parte 14, na página 14? Porque aqui tá falando que toda a população... Desculpa, devia obediência às ordens do rei. Só que tá dizendo que quem também era muito poderoso, né? Aí vem aqui pra página 15 e tá falando, olha aqui, sobre as terras, né? Que quem não podia comprá-las para si tinha que trabalhar para quem? Para os nobres que as possuíam. Então, aqui já está dando a resposta, tá? Nessa pirâmide. Essa é a representação de uma pirâmide social. Quanto mais próximo na ponta, mais poder o grupo tinha. Então, lá em cima da pirâmide, quem que tá? No meio. Quem que está lá em cima na pirâmide? Tá aqui, ó, na página 15, tá? Quem que está no meio da pirâmide? É esse que tem muito poder, que tinha poder abaixo do rei. Quem era que tinha poder abaixo do rei, como fala aqui na página 14? E os de baixo, a população. O que é a população? Está dizendo aqui na página 15. Esses trabalhadores eram chamados de quê? Ó, alguns profissionais. Então está aqui. Se vocês não conseguirem fazer, é facinho. Se não conseguir fazer, no Google Meet a gente vai estar... corrigindo, mas é muito fácil para preencher essa pirâmide, tá? A resposta tá entre a página 14 e a página 15. Aí vamos pro 3, página 6 aqui do caderno de atividades. Anita se lembrou que já havia estudado a chegada dos portugueses ao Brasil. Essa história estava relacionada à procura por parte dos portugueses por um caminho alternativo que os levasse à região das Índias. Você também estudou sobre isso no volume 2.
Assim como Anita, complete a cruzadinha para relembrar o assunto referente à chegada desse povo ao Brasil e ao seu contato com os indígenas. Então vamos lá, nós temos de A a F. Qual que era o principal produto que os portugueses procuravam nas Índias? Eles saíram rumo às Índias para procurar produtos. Quais eram esses produtos? B. Primeiro continente onde os portugueses aportaram e praticaram o comércio com seus habitantes. Aí vocês vão colocar no B. Lembra lá na unidade 2, né? C. Nome de um tipo de embarcação muito utilizado pelos portugueses nas grandes navegações. Tá? Qual que eram as embarcações que os portugueses usavam, né? Como que eles navegavam? Em que? Tem um nome específico. D. Sobrenome do primeiro navegador português a chegar nas terras que hoje formam o Brasil. Sobrenome do primeiro navegador português a chegar nas terras que hoje formam o nome Brasil. E. Primeiro produto explorado pelos portugueses no Brasil. Qual que era? Que eles chegaram, pisaram no solo brasileiro, viram lá, os olhos, ó, parecia que tinha aquele cifrão do tio Patinhas do gibi. Eles logo pensaram em dinheiro. E F, grupo que os portugueses contataram ao chegar nas terras brasileiras. Quais foram os grupos que eles contataram ao chegar nas terras brasileiras? Ok? 4. Para sua apresentação na aula, Anita organizou algumas frases que a ajudariam a contar o que descobriu sobre os portugueses no Brasil. Leia as frases a seguir e escreva V para aquelas que contêm informações verdadeiras e F para as que contêm informações falsas. Assim, Anita saberá o que não deve escrever em sua apresentação. Então, vamos às afirmativas. O relacionamento entre os portugueses e os indígenas de início foi pacífico. Verdade ou falso? Os indígenas abasteciam os navios com toras de madeira. Verdade ou falso? Os portugueses decidiram ficar nas terras brasileiras desde o momento em que aportaram aqui. Verdade ou falso? O sistema de troca entre indígenas e portugueses ficou conhecido como escambo. Verdade ou falso? Os indígenas recebiam ouro em troca do abastecimento dos navios. Os indígenas recebiam ouro em troca do abastecimento dos navios. Verdade ou falsa? 5. Leia mais esse trecho da carta de Caminha ao rei de Portugal. O capitão, quando eles vieram, estava em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Aí que no glossário. Muito significa muito, cortesia, gentileza, reverência, castiçal, suporte metálico para velas. Aí temos aqui abaixo desse trecho da carta de Caminha. Quando soube das grandes viagens marítimas feitas pelos portugueses, Ita imaginou que eles deveriam estar procurando mercadorias valiosas. O que esse trecho da carta de Caminho revela a respeito desse interesse? O que eles desconfiaram ter nas terras brasileiras, né? Os portugueses não saíam mar afora para ir para a região, descobrir região, sem estar pensando em bens materiais, né? Então, por esse trecho aqui da carta de Caminha, né? O que esse trecho revela a esse respeito, né? Que eles desconfiaram? Quando diz aqui, ó, e começou, porém, um deles
olhou no colar do capitão. Diz que aqui em cima o colar era de ouro. Então, quando um deles olhou para o colar e apontou para a terra e depois para o colar, o que ele estava querendo dizer? E quando ele olhou também para o castiçal, ele apontou o castiçal, apontou a terra e apontou o castiçal de novo. O que ele estava querendo dizer? Ok? Aí, por último, nós vamos fazer as questões que referem-se aos africanos. Página 8. Os africanos. Ligue a coluna A com a coluna B para completar as frases sobre a vida dos africanos há aproximadamente 600 anos. Então, os africanos, nós começamos a ver a partir aqui da página 22 na apostila colorida. Então, temos aqui a coluna A. A maioria dos povos africanos vivia, os chefes eram escolhidos, os nômades eram aqueles, alguns povos africanos praticavam o comércio, o conhecimento dos povos africanos, vê que tem 3 pontinhos, então a sequência de cada frase está aqui na coluna B. Então, na coluna B nós temos aqui, entre os homens mais velhos do grupo, povos que viviam migrando de um lugar para o outro, organizada em aldeias cujos moradores eram ligados por parentesco, era transmitido de forma oral, com trocas de tecidos, animais, sal e alimentos. Então, é relacionar uma coluna com a outra. 2. Marina encontrou uma foto de um objeto que fazia parte da cultura de um povo africano sedentário que vivia em aldeias. Observe a imagem e escreva possíveis características dessa sociedade. Então, aqui tem uma foto. Vocês vão estar escrevendo aí o que vocês veem nessa foto, né? Quais as características desse povo que vocês percebem aí nessa foto, ok? Aí, vamos lá para o 3. Marina redigiu um texto sobre o contato dos portugueses com os grupos africanos no litoral e as relações de comércio que mantinham. Em seu texto, ela citou alguns produtos que eles trocavam. Quais itens devem ter sido citados por Marina? Circule-os entre as opções abaixo. Então, aqui está dizendo que Marina fez um texto sobre o contato dos portugueses com os grupos africanos do litoral e as relações de comércio que mantinham. E ela citou alguns produtos que eles trocavam. Então, vamos lá circular. Aqui nós temos botas, marfim, quadros, peles de animais, ouro, objetos de metal, pau-brasil e escravos. Então, vocês vão circular quais os produtos, né, que os portugueses com os grupos do litoral e a relação do comércio mantinham, tá? Quais eram esses produtos que eles trocavam? 4. Marina ficou muito triste ao saber que diversos grupos africanos foram escravizados e vendidos pelos comerciantes que os trouxeram para o Brasil. A partir disso, responda: por que os portugueses passaram a escravizar as populações africanas? Por que eles começaram a escravizar o povo africano? O que eles pensavam em relação aos africanos? O que eles queriam que os africanos fizessem, né? Com as palavras de vocês aí, é bem simples. 5. Na aula, quando Marina falou dos tumbeiros, um de seus colegas perguntou como era a viagem até o Brasil. A partir do que estudou, como você explicaria ao colega de Marina como era a viagem nos tumbeiros até o Brasil? Então, como que era a viagem dos africanos que vinham nos tumbeiros? Nós estudamos, a Pro mandou um videozinho, né? Então, escreva com poucas palavras o que vocês aprenderam. 6. Marina contou para a turma que entre muitos africanos que chegaram ao Brasil, havia grupos de etnias Iorubá, Mina, Haussá, Angola, Congo e Benguela. A partir dos grupos citados por Marina, é possível concluir que a população africana que chegou ao Brasil pertencia ao mesmo grupo étnico. Os grupos que chegaram ao Brasil simbolizavam a diversidade de culturas trazida da África, ou todos os povos trazidos da África, apesar de pertencerem a etnias, partilhavam a mesma cultura? Será? Qual dessas é a verdade? Aí, a 7. Ao serem escravizados, os povos africanos sofriam com... Então, na página 10, com o que eles sofriam? A possibilidade de uma vida melhor? A vontade de ganhar ouro? O não retorno à sua terra natal? A possibilidade de estudar? A desestruturação da sua família, a perda da liberdade, o encontro com uma cultura diferente,
a violência de povos estrangeiros? Pense bem antes de responder. Então, ao serem escravizados, o que eles sofriam? As consequências. Quais eram essas? Assinale com um X. E para terminar, 8. Ao contar da resistência dos povos africanos diante da escravidão, a professora solicitou aos alunos que escrevessem um texto explicando quais foram os tipos de resistência que os escravizados praticaram aqui no Brasil. Como você o descreveria? Utilize o espaço a seguir para escrever o seu texto. Falamos sobre isso tanto nas atividades da apostila colorida como na aula do Google Meet. Então, com poucas palavras, vocês vão colocar aqui quais eram o tipo de resistência que eles praticavam aqui no Brasil, tá? Apesar de ser aqui da página 2 a 10, são 8 páginas aqui, apostila preta e branca, são essas páginas pequenininhas. Aqui é uma revisão do que nós aprendemos na unidade 5, tá? É muito importante nós conhecermos como iniciou o nosso país a partir do descobrimento dele, né, do descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas, depois vieram os europeus, depois vieram os africanos. Então é muito importante, tá? É fácil, parece muita coisa, mas não é. É facinho, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão estar consultando a apostila colorida aqui, a partir da página 4 até a página 29, né? Até a página 29, praticamente, isso. Porque da página 30 até a 33 é o exercitando, né? Vocês já fizeram aqui, alguma coisa aqui também, vocês podem tá consultando, que provavelmente vai servir para a resposta ali, tá, crianças? E eu quero dizer para vocês, depois eu vou colocar no grupo, que sexta-feira nós vamos ter uma aula no Google Meet diferente. Eu vou estar colocando no grupo do 4º ano, tá? Sobre sexta-feira. Então, vocês aguardem que a Pro vai estar falando. Vai ser uma aula diferente. Ah, Pro, nós não vamos corrigir? Ah, temos que corrigir, mas eu vou fazer uma coisa diferente, tá bom? Então, não pode ninguém faltar. Vocês conversam com os amigos aí pelo WhatsApp que tá faltando, que vocês percebem. Fala para não faltarem, porque além de nós precisarmos, né, aprender, nós vamos ter uma atividade diferente. Não vamos desanimar, não. Tá chegando no final do ano, né? Tá chegando quase no final do ano. Daqui a pouquinho, ó, bom, a gente já vai começar a ouvir bate o sino, pequenino sino de Belém. Já tá chegando, tá? E sexta-feira nós vamos ter uma atividade diferente. E depois também eu vou estar passando uma atividade para arte muito legal, que vocês vão ter que fazer em casa. E depois nós vamos estar acompanhando todo dia no Google Meet, cada um vai mostrar a sua atividade para acompanhar como que ela vai se desenvolver, ok, meus amores? Então, hoje à tarde, às 14 horas, é a nossa aula de matemática, correção de matemática, tá? E aguardem que eu vou estar mandando um recado sobre sexta-feira, tá bom? Beijo, amo vocês e até mais tarde.